Boa noite. Ah, Flávia. Boa noite, Flávia. Gente, eu tô com duas transmissões. Pessoal que tá no Facebook, o celular vai ficar deitado mesmo, tá? E não vai ficar em pé. O pessoal aqui do Instagram, o celular tá em pé. Mas no Facebook, o celular vai ter que ficar deitado. A gente tá gravando e como vai ficar salvo, eu não posso virar o celular, tá bom? Paciência com a tia aí, que a tia já tá com... Josiane, boa noite. Esperar só um minutinho o pessoal entrar, que aí a gente começa a falar sobre o assunto hoje, que é o que o paciente tem mais medo, ganhar peso após a cirurgia bariátrica, né? E essa pergunta, você tem medo de ganhar peso após a cirurgia bariátrica? A maioria tem, né? Quem não tem medo de ganhar peso depois de tanto sacrifício para perder? Não é mesmo? Vamos lá, um minutinho e a gente começa. Eu gosto de live curta, não gosto de live muito extensa, até porque depois fica complicado das pessoas assistirem, né? Aqueles vídeos enormes, né? 1 hora, é meio... a gente acaba que não assiste, mas vamos lá. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Orleane Oliveira, eu sou nutricionista. Eu sou formada há 3 anos e tenho 2 pós-graduações, uma na área de nutrição funcional, esportivo funcional, e a outra na área de transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. Mas assim, eu costumo dizer para os meus pacientes que a minha vivência nunca vai estar acima da ciência, mas é importante que vocês saibam que eu também sou paciente bariátrica há 15 anos. E aí, como que eu gosto de conversar com os meus pacientes? Eu gosto de conversar na linguagem de vocês. Então, eu falo muito na linguagem que o paciente vai me entender. E aí, se tiver algum colega me ouvindo, algum nutricionista, ou algum médico, ou alguém da área de enfermagem, fisioterapeuta, não esperem uma live técnica. A live é para o paciente entender, ok? Porque às vezes eu faço uma live e às vezes um colega me chama no privado, porque eu gostaria de saber tal, alguma coisa que você falou, você não usou o termo muito técnico. Não, mas eu não fiz a live para o profissional, fiz a live para o paciente bariátrico. Então vamos começar. Um dos maiores problemas hoje que nós enfrentamos no consultório, como nutricionista, falando da minha área de nutrição, eu creio que também hoje a medicina tem enfrentado isso, o psicólogo também, caminho muito paciente para psicólogo, é o paciente que fez a cirurgia bariátrica e voltou a ganhar peso. Esse paciente, às vezes ele comigo não tem uma linha, não segue uma linha tênue, ela é uma linha assim, ela oscila muito. Às vezes o paciente tem 2 anos de cirurgia e ele não conseguiu chegar na meta e ele já está voltando a ganhar peso. Às vezes o paciente tem 5 anos, às vezes o paciente tem até mais tempo do que eu e ele me procura e eu vejo muito, a maioria, né, na maioria dos casos, a maioria dos casos que eu atendo hoje são pacientes que fizeram a cirurgia e que retornaram a ganhar peso, ou pacientes que já estão na 2ª cirurgia, e eu tenho pacientes também que já estão na 3ª cirurgia. É um dado assustador, mas ele existe, né? E o que eu costumo dizer para esse paciente? A cirurgia, ela é uma ferramenta fantástica para, se bem utilizada, para que o paciente obeso perca peso depois da cirurgia. Ocorre que existe aquele momento Cinderela, o momento de 1 ano, o momento dos primeiros meses, que o paciente não sente fome, que o paciente ainda está começando a entender o que está acontecendo no organismo dele, e aí ele passa por aquele momento, o organismo começa a fazer a absorção novamente de nutrientes, ele começa a se alimentar, a comer as coisas que ele não comia antes. Só que ele perdeu a oportunidade de, no primeiro ano de cirurgia, mudar o mais importante da vida dele, que são os hábitos alimentares. E eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, ok? E aí, por que esse medo de
voltar a ganhar peso é recorrente? Porque nós, como pacientes bariátricos, antes da cirurgia, nós já tentamos de várias formas, várias maneiras de emagrecer. E se você se identifica comigo, nós somos quase especialistas em dietas. A gente já tentou de quase todas as dietas, Júpiter, Marte, Saturno, todas as dietas que existem a gente já tentou fazer. E não é por um acaso que muitas vezes no grupo VIP do WhatsApp, muita gente me pergunta: eu posso fazer dieta low carb? Eu posso fazer jejum intermitente? Eu posso fazer dieta da proteína? Muito provavelmente esse paciente ele não conhece o protocolo de atendimento dele pós-cirurgia, porque se ele conhecesse, ele faria o protocolo dele e manteria o peso dele, ok? Então, por que esse medo, né? Esse medo de fracassar? Porque, na verdade, antes de fazer a cirurgia, houve uma história de fracasso. Houve uma história em que a gente fracassou muito com dietas, tentando fazer emagrecimento sem conseguir. E aí, quando você faz a cirurgia e que você se vê emagrecendo, tem paciente que me chama no privado, e esse paciente às vezes está ainda no processo de perda de peso, ele já está desesperado. Orleane, me fala aqui, existe a possibilidade de eu voltar a ganhar peso depois de 1 ano de cirurgia? Quanto tempo você tem de operado? Eu tenho 6 meses de operado, mas eu ainda estou emagrecendo, mas eu estou morrendo de medo de depois que eu fizer. Olha só, quando eu fizer 1 ano de operado, eu estou morrendo de medo de voltar a engordar. Então esse medo é muito recorrente e aí a gente procura focar, as pessoas têm procurado muito o foco, né, nas coisas ruins. Se você começar a analisar os casos de cirurgia bariátrica hoje, gente, tem muito mais casos, eu creio, né, de sucesso do que de insucesso. E porque é cultural a gente olhar sempre as coisas ruins, né? Quando você liga a televisão, você só vê no jornal o que está acontecendo de muito ruim no Brasil e fora do Brasil. Mas as coisas boas são difíceis de se propagar. E aí a gente começa a focar só no reganho e não se preocupa em fazer com que este reganho não aconteça na vida da gente. Hoje hoje no Instagram tem as minhas perguntinhas, né? E teve 3 pessoas que me perguntaram e eu não respondi ainda, né? Se eu tive reganho de peso pós cirurgia bariátrica. Quando você faz a cirurgia bariátrica e você estabiliza o seu peso, é normal que você ganhe até 10% do peso que você perdeu durante o processo. Eu, Orleane, me mantenho magra com este peso que eu tenho hoje há 10 anos. No início, nos primeiros 5 anos, foi uma oscilação, eu perdi muito peso. Eu cheguei a ter 10 quilos a menos do que eu tenho hoje, que eu estou com 64 quilos. Então, eu cheguei a ter um peso muito baixo. Depois eu fiz uma dieta para ganhar um pouco de peso. Isso daí mexeu um pouco com a minha cabeça, eu tive que procurar ajuda terapêutica. A ajuda terapêutica me ajudou muito, porque aí você começa a ter que fazer dieta, você lutou a vida inteira para emagrecer, você tem que fazer dieta para ganhar peso. E aí? E o medo de voltar a ter 110 quilos novamente? Então, eu busquei ajuda, né, com terapia, para poder fazer esse processo de ganho de peso, um ganho de peso que não foi ganho de peso em gordura, foi um ganho de peso de qualidade. E depois eu fui estudar e aí hoje eu faço a minha dieta normalmente, né? Mas aí vamos voltar, por que os pacientes, qual é esse medo de ganhar peso? Ele precisa vir junto com a vontade de você entender o que você vai fazer para não ganhar peso após a cirurgia bariátrica. E eu vou te dar uma primeira dica, que é uma dica assim, que eu acho que muita gente já sabe, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Você precisa escolher muito bem a equipe que vai te acompanhar o resto da vida após a cirurgia bariátrica. É um casamento.
Você precisa entender que esse casamento vai acontecer e o cirurgião, a nutricionista, o psicólogo, o endocrinologista, o hematologista, eles não estão na equipe para fazer figuração, eles estão ali na equipe para te ajudar a te conduzir no processo de emagrecimento e na sua doença, na obesidade, para que nós possamos estabilizar a doença, entendeu? Então, escolher bem a equipe faz parte do sucesso e faz parte de você não ter reganho de peso. Escolher bem a equipe. Escolher a equipe, aí você precisa se deixar conduzir por essa equipe. Tem muito paciente que ele vem para mim e fala, eu não me identifiquei com a equipe. Mas por que você não se identificou com a equipe antes de fazer a cirurgia? Entendeu? Ocorre que às vezes o paciente faz a cirurgia, ele acha que a cirurgia será de uma forma e aí ele quer fazer do jeito dele, só que a equipe ela tem uma conduta e a conduta dela é séria, é certa, é correta. E aí essa equipe tenta mostrar para esse paciente como que funciona o processo pós-cirurgia bariátrica, e o paciente começa a não aceitar esse processo porque ele ainda espera uma pílula mágica. Aquela que ele vai tomar e que vai fazer com que ele coma de tudo, de todas as coisas que ele gosta de comer, sem engordar. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, primeira dica para que você tenha sucesso e não ganhe peso novamente após a cirurgia bariátrica é se casar-se com a equipe que você escolheu para fazer a cirurgia bariátrica e acatar aquilo que a equipe tem para te oferecer. Poxa vida, Orleane, eu amava a minha equipe, eu gostava da minha equipe, eu me identifiquei muito com a minha equipe, porém eu perdi meu plano de saúde, eu não tenho mais o meu plano de saúde, ou eu mudei de cidade, eu fui para uma outra cidade e agora os profissionais eles não são mais da equipe. Ok, tudo bem, isso aconteceu comigo também, tá? Só que aí você precisa entender que esta equipe é formada por X profissionais, esses profissionais são capacitados para te atender. Mudou de cidade? Procure estes profissionais pertencentes da mesma equipe que você fazia parte antes e comece a fazer o acompanhamento com estes profissionais. Não tem equipe na minha cidade, eu moro numa cidade onde não tem equipe, mas deve ter um cirurgião geral, deve ter uma endocrinologista, deve ter nutricionista, deve ter psicóloga e deve ter hematologista. Então, falei 5 profissionais que são imprescindíveis para que nós possamos ser acompanhados por eles para sempre. Não é porque eu sou nutricionista que eu deixei meu hematologista de lado, que eu deixei a minha endocrinologista de lado, que eu deixei a minha psicóloga de lado e que eu deixei meu cirurgião de lado. Muito pelo contrário, eles precisam acompanhar o meu processo, entenderam? Então, dica de ouro aí, se você não está com a sua equipe, ou você volta para a sua equipe, ou você busque profissionais que possam te ajudar. Mas eu já fiz a cirurgia e agora eu já tive 10, 20, 30 quilos de recidivo de peso. Não é diferente, você vai precisar desses profissionais para te acompanhar, inclusive no processo de recidivo de peso, de reganho de peso. Recidivo e reganho é a mesma coisa, ok, gente? Inclusive nesse processo, para fazer com que você volte a perder peso novamente, você vai precisar desses profissionais, ok? Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que o paciente, ele não muda os hábitos alimentares dele, que é imprescindível. Os hábitos de vida nem se fala, os hábitos de vida hábitos de sedentarismo, a pessoa não desenvolve o hábito de se exercitar, mas isso eu vou deixar para uma próxima live para falar disso. Hoje eu quero falar de mudança dos hábitos alimentares, como que você pode fazer para que não fique tão angustiante, para que você não fique para que você tenha assim, que você que acabou de operar, começa mudando um hábito de cada vez. Você já pensa quando a gente, antes de fazer a cirurgia, quando a gente decidia fazer uma dieta, o que a gente fazia? Se matriculava na academia, ia no supermercado, fazia compra,
e começava a fazer a dieta altamente restrita na segunda-feira. Na sexta-feira enfiava o pé na jaca, comia do mundo e falava assim, segunda-feira eu começo tudo de novo. Era ou não era assim? Costumo dizer que obeso entende obeso, né? E quando eu tenho mais intimidade com o meu paciente, eu falo, gordo entende gordo, né? A gente era assim. Então, mudar um hábito de cada vez, e um dos hábitos que faz com que a gente mantenha o peso e mantenha-se mais saciado após a cirurgia, é o hábito de mastigar o alimento. Por que você está falando isso, Orleane? Porque é muito comum o paciente chegar, ou ele me pergunta no WhatsApp, ou ele chega na consulta, ele tem hábito de ingestão de carboidrato. Por quê? Porque quando chegou na fase pastosa, ele começou a comer purê, ele começou a comer polenta, ele começou a amassar inhame, ele começou a chupar melancia, né? Ele começou a não querer, ele começou a ter encontrar meios, facilidades para não sentir aquela sensação que dá quando você não mastiga a proteína e que parece que tem uma pedra socando dentro do estômago da gente. Alguém se identificou? Pode fazer assim com a mãozinha. Quando você não mastiga ou agarra aqui e você fica salivando, né? Agarra. Ou você fica como se tivesse comido um boi durante muito tempo até que essa proteína seja digerida pelo seu estômago. Aí tem uma explicação para isso. O carboidrato ele tem absorção aqui, ó, na boca. A gente tem uma enzima chamada amilase salivar que faz a quebra do carboidrato aqui na boca. Em contrapartida, a proteína ela precisa de enzimas lá no nosso estômago para fazer. Ah, se identificou, né? Ó, já teve uma mão assim, ó. Tá vendo que obeso entende obeso? Então, gente, quem come comigo, às vezes fica meio agoniado, porque eu demoro muito para comer. E este hábito a gente desenvolve. Esse demora muito hoje, antes eu demorava meia hora, 40 minutos, hoje com 10, 15 minutos eu já consigo almoçar mastigando muito, porque é uma questão de treino, é uma questão de treinar. E aí entra a preguiça de mastigar. Vamos ser honestos, muitos pacientes têm preguiça de mastigar. Por quê? Ah, eu não tenho tempo. Gente, o tempo é questão de prioridade. Depois da cirurgia bariátrica, então, mais ainda. Tempo precisa ser questão de prioridade para você. Então, você precisa entender que mastigar vai fazer parte do seu sucesso lá na frente para que você não tenha recidiva. Se você aprende a mastigar proteína, que é a nossa base principal, que você precisa fazer pelo menos no mínimo 4 injeções de refeições proteicas dia, vai ser muito provavelmente você não terá recidiva de peso, porque você está mudando, você está fazendo uma inversão. Agora, se você tem aquela preguiça de mastigar e aí começa a comer carboidrato porque é mais fácil, derreteu na boca, e aí você precisa daquele momento muito rápido, aí, infelizmente, tá fadado a começar a comer carboidrato em maior quantidade e mais vezes ao dia, porque quando você come carboidrato, dependendo do carboidrato, ativa novamente, rapidamente vai virar glicose na corrente sanguínea, você está com fome, daqui a meia hora, 40 minutos, fome novamente, ok? Então, se eu posso te dar uma dica de ouro, comece a treinar a mastigação. Se você ainda não fez cirurgia, comece a treinar a mastigação agora. Comece a mastigar carne, comece a mastigar o seu alimento antes de engolir, faça a comida virar sopa na sua boca para essa comida descer. Fechou? Vamos lá. Segunda dica de ouro que eu tenho que dar para vocês. E aí, eu dou essa dica e a gente já encerra, porque senão vai ficar muito grande a live. Depois eu leio a vida de um bariátrico. Depois eu leio o que você escreveu aqui, tá bom? Deixa eu continuar a minha linha de raciocínio. Planejamento. Falta muito no paciente planejamento. E casos de insucesso quando o paciente não se planeja. Se você não planejar a sua alimentação, eu não digo nem da semana, é do dia seguinte, ou de 2 dias para frente, ou eu vou dizer assim por mim,
se eu quero fazer uma alimentação mais limpa e correta durante a semana, eu preciso planejar. Então, lá em casa a gente tem feira todo sábado. O que vai na feira do sábado? Todas as verduras, legumes, a carne que a gente compra para 15 dias. Então, é preciso que haja planejamento. Você chegou à obesidade porque você come coisas que estão na sua mão a todo momento. Se você não tem dentro da sua bolsa algo que vá te nutrir, ou se você não tem planejado a sua alimentação, muito provavelmente você vai lançar mão de qualquer coisa e comprar qualquer coisa no meio da rua. Só que planejar dá trabalho. Mudar dá trabalho. A gente tira a gente da nossa zona de conforto. Vai te causar uma certa estranheza no início, mas é necessário. O que você fez até hoje, isso eu falo direto, te levou na condição que você está agora, obeso ou pós-cirurgia bariátrica. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, não terá resultado diferente. Essa é uma frase de Einstein, entendeu? E aí, gente, a questão do planejamento é uma questão. Por que eu falo que é uma questão da prioridade? Mas, Nutri, eu não tenho tempo. Quanto tempo você passa na frente da televisão? Quanto tempo você passa na frente de um computador? E quanto tempo você passa na frente de um celular? Um ovo você gasta 4 minutos para fazer e ingerir. Frito, cozido, 6 minutos. Porque aí você vai ter que pegar a panela, colocar água, colocar o ovo dentro, depois descascar. De 6 a 8 minutos o cozido. E se você for fazer ele frito no azeite ou na manteiga ou na gordura de porco, você vai gastar 4 minutos para fazer o ovo. O suco, se você não tem hábito de tomar o suco de manhã, crie o hábito de fazer suco de frutas e vegetais. É muito bom para nós que somos bariátricos. Você pega... Você vai absorver as vitaminas e minerais que tem das frutas e dos vegetais. De preferência não coe, ok? Ah, eu não consigo porque tem muita fibra. Então coa, antes coado do que não tomar nada. E aí como que você faz isso? Planeje um dia, são 2 horas e 15 minutos. Como é que eu sei disso? Porque eu fiz, eu sei, eu faço. 2 horas e 15 minutos para você preparar 15 saquinhos de suco. Quem está lá comigo na lista de transmissão, eu já mandei a receita do suco energético da Orleane. E quem não tem, me chama depois no direct que eu mando, ou aqui no Facebook, ok? 2 horas e 15 minutos para você fazer suco, saquinhos de suco e congelar para 15 dias. Você só vai gastar, você vai tirar 2 horas e 15 minutos para ter um tempo mínimo de no máximo 5 minutos de fazer o seu suco durante 15 dias. Então é uma questão de planejamento. E se tempo é uma questão de prioridade e planejamento, você precisa começar a se planejar a partir de agora, ok? Chega de dar desculpas, para de dar desculpas, por aí eu não tenho tempo, eu não consigo fazer, eu não vou dar conta, e começa a entrar em ação. Você precisa entrar em ação. Nós precisamos ter ação para ter sucesso. Sem ação a gente nunca vai ter sucesso. Nós vamos sempre nos lamentar. Puxa, se eu soubesse disso, hoje eu já estou te falando, ok? Deixa eu terminar aqui porque meu esposo já está falando. Já passou de 20 minutos. Ele é o meu, como é que fala? Técnico de filmagem. Ele falou que ele é meu técnico de filmagem. Ele é muito mais do que meu técnico de filmagem, tá bom, meu bem? Vamos lá. Terceira e última dica: não ache que você é um nutricionista. Não ache. E eu não estou falando isso porque eu sou nutricionista. Eu estou falando isso porque eu vejo esse erro muito recorrente. O paciente, ele acha que ele pode manipular a dieta dele durante o dia. Gente, nós estudamos 4 anos na faculdade, depois mais 18 meses em cada pós-graduação, fazendo cálculos para bater o gasto energético de um paciente, tanto para ele emagrecer, quanto para ele ganhar massa magra, quanto para ele ganhar peso. Eu estou com uma paciente que precisa ganhar 5 quilos para fazer cirurgia plástica. Olha como que eu tive que fazer o cálculo dessa paciente para que essa paciente ter sucesso durante a cirurgia plástica dela. Então,
Não ache que você é um nutricionista. E aí, vamos lá, eu não tenho condições de pagar um nutricionista. Tem muito nutricionista viável e acessível hoje no mercado. Isso não é uma desculpa, ok? É questão de prioridade. É trocar a bolsa que você não precisa comprar agora, ou a blusa. Eu sei porque eu já vivi toda essa realidade. Eu vivi o zero para pagar o profissional e o quanto eu tive que priorizar para pagar o profissional. Na época eu fiz 2 anos de terapia e era particular, não era pelo plano de saúde, mas era prioridade para mim. Como era prioridade para mim, eu precisava deixar de comprar algumas coisas para ter a prioridade de pagar o profissional da área de psicologia. E aí eu quis estudar nutrição e hoje eu mesmo faço o meu a minha dieta, eu mesmo controlo tudo isso, mas isso não quer dizer que eu não tenha outros profissionais que eu pague ou que me acompanham e eu dou prioridade para esses profissionais, ok? Então não ache que você é nutricionista porque você não é nutricionista, tá? Vá ao nutricionista. Aí essa daqui eu não posso deixar de falar não. Eu já estou terminando. Isso daqui é legal. Anote todas as dúvidas que você tem em relação à alimentação e no dia da sua consulta com o seu nutricionista, pergunte para ele todas as suas dúvidas. Ele está ali para sanar as suas dúvidas. Se você viu alguma embalagem que você gostou, poxa, será que eu posso comer esse biscoito aqui? Tira foto, leva essa embalagem para o seu nutricionista e fala: Nutri, eu vi isso daqui, ó, leva um saco. Gente, nós estudamos para isso, nós somos capacitados para isso. Agora, se você não utilizar do seu direito de fazer isso na consulta, infelizmente não tem como o profissional adivinhar. Entendeu? Entendeu que você pode fazer com que este profissional seja muito bom profissional para você? Conseguiram entender isso? Este profissional pode ser muito bom e você pode ajudá-lo a ser bom para você, desde que você leve as suas dúvidas para ele. Gente, eu participo de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, eu vejo cada pergunta que eu falo: caramba, por que essa pessoa não anotou essa pergunta para perguntar para o nutricionista no dia da consulta? Ele vai dizer, você vai se sentir mais segura, aí vem um bombardeio de pessoas te falando aquele monte de coisa, você não sabe para onde você corre, você não sabe em quem você acredita, cara. Então, assim, não seja esse profissional para você e use esse profissional para você. Você tem esse profissional para usar. E por que? Se você está pagando, ou se você tem um plano de saúde, se você está pelo SUS, está pagando também pelo SUS. Anota tudo, chega lá com um caderninho, ó, eu tenho essa dúvida aqui, essa dúvida aqui, essa dúvida aqui. Os meus pacientes, eles não anotam, mas eles têm liberdade de me chamar no WhatsApp e perguntar. Eu dou essa liberdade para eles, eu sou muito acessível. Eu sou muito acessível para os meus pacientes. Se tiver algum paciente meu aqui, faz assim. Ah, se você não fizer assim. Eu sou muito acessível porque eu sou paciente também e eu tive muitas dúvidas. Eu sei que às vezes as pessoas acham que as dúvidas são bobas, mas elas não são bobas. Se ele está perguntando é porque ele não sabe, entendeu? Então anota tudo e leva para... Tinha muito mais coisas para falar. E leva para o seu... E leva para o seu nutricionista responder, ok? Fechou? Entenderam? Ok? Tá? Então aí vamos lá, gente. Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta lá quando começou. Eu vou responder. Peraí. Vamos lá. Hoje me entalei na pastosa com purê de batata e caldo de feijão. Isso porque bati no mixer e o frango no processador. Eu engoli, meu Deus, engoli direto e entalei pela primeira vez com 22 dias, tá vendo? Porque você bateu o frango, né? E aí você precisa de mastigar e achou que podia comer tudo de uma vez. A gente vai assim, entre erros e acertos, né? Vamos lá. Gente, 2 minutinhos para a gente tirar umas dúvidas aí. Tá balançando aqui. Técnico, tá balançando aqui, técnico. Vamos lá, 2 minutinhos aí. Alguém tiver alguma dúvida, a gente tira, porque tá ficando grande essa live, hein? Tá ficando grande. Só ver aqui porque eu tô no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Deixa eu ver se no Facebook tem
se no Facebook tem alguma pergunta. Mas no Facebook eu até não me preocupo muito com o Facebook, porque depois eu respondo para eles lá nos comentários. Gente, ok? Posso encerrar? Tudo ok? Vocês sabem que dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me chamar no direct. Eu deixo a caixa de pergunta aqui aberta para todo mundo. Eu sempre estou respondendo dúvida para vocês. Nosso próximo assunto da próxima aula da semana que vem, eu não sei nem se eu posso falar, mas eu acho que eu vou falar. Vai ser sobre efeito platô. Eu relutei muito para falar sobre efeito platô. Não vamos falar sobre efeito platô. Fica de olho nas minhas redes sociais aí, que nós vamos falar sobre esse tão temido efeito platô na próxima aula, ok? E aí, beijo grande para vocês. A gente vai se falando, tem muita coisa vindo por aí de novidade, acompanha, post, grupo VIP do WhatsApp, clicou lá na minha Linktree, acessou, pediu para participar, entra no grupo VIP do WhatsApp, tá sempre recebendo receita nova, recebendo coisa nova. Hoje mesmo eu mandei uma receita e falei, faz e tira foto e manda para mim. Eu quero que faça, tira foto e manda para mim. E eles fazem, tá? Eles fazem, tiram uma foto e mandam para mim. Eu acho isso mó barato. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu me despedi, um beijo grande, tá? E aí a gente vai se falando, semana que vem estamos aqui de novo. Um beijo!